quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que salvam? Jesus respondeu: Façam todo o esforço possível para entrar por uma porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Não sei de onde vocês são. E vocês começarão a dizer: Nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinava em nossas praças. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá ali choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados para fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vejam, os últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, esse silêncio profundo que eu tive no final do Evangelho foi só para eu poder ver se o negócio estava acabando mesmo. Porque terminou o versículo, só para vocês terem uma ideia, a minha Bíblia ela é meio diferenciada. Terminou o versículo com um ponto final. Perfeito. Só que daí no outro lado lá em cima, continuou uma pequena frase. Aí depois foi pro 32. Aí depois que eu descobri aquela outra frase lá era do 31, tava embaixo escrito. É confusa a minha Bíblia. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus esclarece bem qual é a regra básica para nós irmos para o reino dos céus. Existe uma conversão concreta, uma conversão plena. Existe uma conversão única entre Jesus e você. Você deve se converter de forma que Jesus aceite a sua conversão, de forma que ele olhe para a sua conversão e que ele deixe a sua conversão plena. Não, realmente ele está se convertendo. A conversão que Jesus exige para a nossa vida é uma conversão muito poderosa, é uma conversão capaz de redimir qualquer pessoa. Porém, qual é a exigência dessa conversão? Eu aceito que eu preciso mudar, que eu sou pecador. Independentemente de nós sermos puros de coração, independentemente da gente nunca ter pecado na vida, nós devemos aceitar isso. E por que aceitar isso? Porque nós nascemos com a mancha do pecado original. Daquele pecado antigo que Adão e Eva pecou lá atrás. Nós nascemos com aquela mancha. E essa mancha é irrevogável. A partir do momento em que nós nascemos com essa mancha, nós permanecemos com ela até o batismo. O batismo ele retira dessa mancha de nós. Só que a partir da primeira comunhão, nós temos a oportunidade de pecar. Nós descobrimos realmente o que é pecado. Nós podemos pecar. Antes da primeira comunhão, uma criança não pode pecar. Uma criança não peca antes da primeira comunhão. Por isso que é recomendado que naquelas missas de confissões comunitárias, que reúne muitas pessoas para confessar junto, o recomendado é que não leve criança. Por que não se pode levar criança? Por dois motivos. Primeiro, a criança não peca, ou seja, a criança não vai estar lá para fazer a confissão. E segundo, a criança vai atrapalhar. O padre sempre deixa as crianças virem. O padre não pode proibir as crianças. Isso, na verdade, é até uma lei da igreja. O padre não pode proibir as crianças de entrar na igreja.
Porque a missa delas, o aprendizado delas, era brincadeira. Ali na mentalidade delas, elas não vão aprender. Porém, na missa de confissão, existe uma total concentração. Veja bem, o padre não está proibindo, o padre está recomendando. Para a melhor concentração, não levar a criança. Porque você vai ter que ter a concentração total em Jesus. Eu já fui em uma missa de confissão comunitária uma vez e eu super recomendo, porque é uma missa muito poderosa, é uma missa muito profunda. Você realmente entra no seu pecado de forma inteiramente para retirá-lo da sua vida. Você chega lá na igreja e está tudo apagado. É uma missa praticamente ao escuro. Parece que cortaram a energia da igreja. Porque é tudo escuro. Não tem luz nem para os cantores. É tudo escuro. Tanto que na hora do salmo, na hora das leituras, um coroinha teve que ficar segurando uma luz lá para eles poderem enxergar o lecionário. Porque é tudo escuro. Por que da escuridão? Porque nós precisamos entender que o pecado nos retira da luz de Cristo. O pecado nos retira da bondade dele. E dificilmente nós conseguimos recuperá-lo. Nós conseguimos recuperar aquela luz. Somente com a verdadeira e sincera conversão, nós conseguimos recuperar aquela luz que uma hora estava apagada. E por que da confissão? Porque é só na confissão que nós conseguimos readquirir essa luz. Por que da concentração na confissão? Porque é só nessa concentração que você vai descobrir qual é o seu pecado verdadeiro. Quando nós estamos agitados, a gente não descobre, a gente fica brigando para tentar achar e nunca acha. Porém, na concentração, na confissão, você acha, você encontra. Jesus fala hoje que é muito difícil entrar para o reino dos céus. E aí a gente lembra daquele evangelho em que ele falou no final, depois do homem que saiu triste por ter descoberto que ele nunca entraria no reino dos céus devido a tantos bens que ele tinha. E aí Jesus finaliza aquele evangelho dizendo: caríssimos irmãos e irmãs, é muito difícil entrar para o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por quê? O que é um buraco de uma agulha? Para a gente entender um pouco melhor. A agulha que vocês imaginam, vocês devem estar imaginando a agulha de costura. Realmente é impossível. Não tem como, é impossível. Só que não é essa agulha que Jesus quer falar no Evangelho. A agulha é uma porta estreita que tinha lá em Jerusalém há muitos anos. Essa porta ainda existe lá. É a porta que você entrava nas cidades. Era uma porta muito estreita. E para você passar por ela, você tinha que descer bagagem, você tinha que tirar todas as bagagens do camelo, o camelo tinha que ficar sem nada. Aí ele passava. Mesma coisa aconteceu com você. Se você estava carregando muitas malas, você tinha que descer todas as malas, passar, depois passar as malas junto. Porque é um buraco muito estreito. Cabe uma pessoa no máximo ali. Jesus trata no evangelho de hoje uma séria conversão, porque ele novamente cita isso. Ele novamente cita sobre o buraco da agulha. Olha só. Façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porque o que eu acabei de falar? Deixar as bagagens. Se nós passarmos com as bagagens, a gente nunca vai conseguir entrar. Jesus quer que a gente deixe as bagagens, os pesos, as coisas que nos fazem pesar nesse mundo. E aí eu lembro do exemplo de Padre Léo. Eu acho que ultimamente essa semana, esse mês, está sendo voltado para o Padre Léo, que ele está mais iluminando do que tudo. Padre Léo uma vez disse, numa das suas pregações, ele disse assim: quando o animal é animal de transporte, seja burro de carga, cavalo, camelo, ele sempre tem um negócio para carregar. Né? Ele sempre tem um negócio em cima carregando.
lá na época que ele era criança, que ele via isso, o nome daquele negócio era canga. Canga é um negócio que ele tem o formato do animal, com duas bolsas, uma de cada lado. Pra quê? Pra você colocar suas coisas ali. E aí o animal transporta. Como ele é do formato do animal, ele vai por cima do animal. Ele vai como se fosse uma sela. Para ficar mais fácil de entender. É como se fosse uma sela de cavalo. Só que ao invés de você sentar em cima, você coloca as suas coisas nela. Para ficar mais fácil de entender. Quando nós estamos com muito pecado, aquela sela, aquela canga é pesada. Jesus quer aliviar a sua canga. Quando você se confessa, Jesus quer que você se confesse para que ele alivie a sua canga, para que ele esvazie o peso. Porque ele não quer ver a gente sofrer para tentar passar pela porta estreita lá em cima. Ele não quer ver nós sofrermos para passar pela porta estreita lá em cima, porque ele sabe a dificuldade de cada um de nós. E aí a gente sempre tem duas cangas na nossa vida que nós escolhemos. Temos a canga de Deus e a canga do encardido. Qual que é a diferença das duas? Aí você vai falar, mas a canga do encardido cheira mal, a canga do encardido é penica, a canga do encardido ela é mais estranha de carregar, ela rasga fácil. Não, tudo ao contrário. A canga do encardido ela é justamente a mais bonita. Ela é justamente a mais perfeita. Ela é uma canga anatômica, que você coloca no corpo e você não sente dor aqui atrás. Ela é uma canga que massageia, aquelas coisas bonitas assim. Ela é uma canga interessante, ela cativa todo mundo. Muito pelo contrário, a canga de Jesus. A canga de Jesus ela é dolorosa. Ela é difícil de carregar. Ela não machuca. Ela dá dor nas costas de tão pesada que ela é. Porém, a diferença entre as duas é o quê? A partir do momento em que você aceita a canga do encardido, Jesus está lá para te ajudar. Só que com a sua autorização. Ele não vai entrar na sua vida espontaneamente. Ele espera a sua conversão. Ele espera que você haja para que ele haja na sua vida. Somente uma conversão nossa para que ele haja na sua vida. Já a canga de Deus, quando você veste ela, que você sente os pesos, você caminha, você vai, você consegue e Jesus vai aliviando o seu peso. Quando você chegar lá na frente, você vai descobrir que a canga do encardido é muito mais pesada do que a canga de Deus. Qual canga você vai aceitar para a sua vida? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.